Olá, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir, como venho pedindo todos os dias, que você dê um like em nossos vídeos, curta e compartilhe o nosso canal, que é uma maneira de nos ajudar a divulgar esse trabalho. Vamos colocando aí um copinho com água para que a equipe espiritual possa fluidificá-la ao longo do nosso Evangelho. E a lição que foi tirada hoje foi o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Caiu o item 7, Utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus interpretadas segundo a letra e não o espírito? Deus, que a distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna a razão. Quer dizer, seria inconcebível propositalmente Deus fornecer uma arma para que a pessoa se prejudique. Nesse caso seria a fortuna. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, de fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Produz tamanha vertigem que vemos quase sempre os que passam da miséria à fortuna esquecerem-se rapidamente de sua antiga posição, bem como dos seus companheiros, dos que os ajudaram, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Mas tornar o caminho mais difícil não se segue que o torne inviável, e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos do que a sabe utilizar, como certos venenos que estabelecem a saúde quando empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o interrogava sobre os meios de atingir a vida eterna, Jesus diz: desfaz-te de todos os bens e segue-me. Não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um devia despojar-se do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço, mas sim mostrar que o apego aos bens terrenos, sim, é um obstáculo à salvação. Aquele moço certamente julgava-se quite com a lei, porque havia observado certos mandamentos e, no entanto, recuava à ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia além desse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fazia era uma prova decisiva para pôr às claras o fundo de seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto, segundo o mundo, não prejudicar a ninguém, não maldizer o próximo, não ser frívolo nem orgulhoso, honrar pai e mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, pois a sua virtude não chegava até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência daquelas palavras, tomadas na sua mais rigorosa acepção, seria a abolição da fortuna como prejudicial à felicidade futura e como fonte de incontáveis males terrenos. E isso seria também a condenação do trabalho, que a pode proporcionar,
Quer dizer, se Jesus estivesse condenando o ganho de dinheiro, ele estaria condenando o trabalho justo. Quer dizer, a pessoa que trabalha honestamente tem direito a receber o valor por esse trabalho. Consequência absoluta que reduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma das leis de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos ater-nos, mas sim ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, o homem torna pernicioso o que poderia ser-lhe mais útil, o que é uma consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza só tivesse de produzir mal, Deus não a teria posto na terra. Cabe ao homem transformá-la em fonte de bem. Se ela não é uma causa imediata do progresso moral, é, sem contestação, um poderoso elemento do progresso intelectual. O homem, com efeito, tem por missão trabalhar pela melhora material do planeta Terra. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população, que cresce sem parar, deve aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, precisa buscá-la em outra. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade. E para facilitá-las, é forçoso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar mais rápidas as comunicações. Para os trabalhos das gerações que se realizam através dos séculos, o homem deve extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais rápida e seguramente. Mas, para fazê-lo, necessitava de recursos. A própria necessidade o levou a produzir a riqueza, como o havia feito descobrir a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência. Essa inteligência, que ele a princípio concentra na satisfação de suas necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisas. Com razão, pois, é considerada elemento de progresso. Agradeço imensamente por você ter me acompanhado até agora. Vamos pedindo a espiritualidade maior que fluidifique a nossa aguinha conforme as nossas necessidades, relembrando que os vídeos das orações, das vibrações finais e da subida vibratória, que fazem parte do conjunto desse trabalho, estão gravados e você consegue encontrar aí no meu canal. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser, e com certeza Ele há de querer.